Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Eu sou André Freitas, sou engenheiro mecânico e trabalho com compras estratégicas há 20 anos, focado em redução de custos para pequenas e médias empresas. E o tema de hoje não é bem um tema, mas eu vou falar mais sobre a história da redução de custos no Brasil, para vocês terem uma ideia um pouco mais sobre a questão de toda a periodicidade em relação à redução de custos na nossa história, né? Se vocês pensarem bem, isso já aconteceu, já acontecia já no começo do século passado, em função de muitas empresas que eram multinacionais, empresas de outros países, que traziam a sua, não bem, traziam como filiais no nosso país para que pudessem reduzir os custos de produção, né? Isso em função até da escala de produção. Então, muitos países já naquela época já vislumbravam, até em função da Revolução Industrial, já vislumbravam as oportunidades de redução de custos no nosso país, em função até da força de trabalho, do custo do trabalho, né? O custo do trabalho era muito menor que no país de origem. E isso favorecia para a realização de produção e outras atividades das empresas internacionais, ou como chamamos de multinacional. Isso trouxe bastante benefício para a redução de custos. Eles conseguiram verificar várias possibilidades em relação à produção que poderiam ser melhoradas saindo do país de origem em função da diminuição do custo da hora-homem, trabalho ou outros custos inerentes aos processos, né? E isso foi o start, foi o início assim, acho que da ideia de redução. Eu acho que até mesmo eles não tinham nem ideia de que era uma redução. Eles tinham ideia que era uma redução de custo, mas eles verificavam mais em função do que eles queriam, o que eles iriam pagar a menos em relação ao que eles já estavam realizando os gastos no seu país de origem, né? Isso, e uma coisa que foi bem interessante, que também foi para o desenvolvimento da redução de custos relacionada a compras estratégicas, foi a questão da indústria de automóveis, né? A indústria de automóveis ela trouxe uma infinidade de alternativas, de atividades, de processos que traziam redução de custo para a sua estrutura de custo da sua empresa, né? E as automotivas elas trouxeram, além da redução de custos, elas trouxeram processos novos que otimizavam toda a parte relacionada à montagem do carro, o que estava focado na produção para o produto final do automóvel, né? Então isso foi bem interessante. Essas tratativas de você fazer a melhora da tua performance em função dos seus custos, de certa forma começou de forma mais orgânica, começou na automotiva, né? A automotiva ela tinha que ter saídas para que o automóvel tivesse um custo-benefício e que pudesse ser comercializado com lucro que fosse benéfico e atingisse as metas que eles estavam precisando. Então, a automotiva em si, ela mudou todo o cenário que a gente vê hoje em função de custo de produção, de negociação com fornecedores, né? Com as melhores condições de compra, as melhores condições comerciais, né? A automotiva ela conseguiu trazer isso de uma forma bastante organizada, né? Ela teve um desenvolvimento, né? Ela começou com o início, até em função dos processos Kaizen, né? Que foram originados no Japão, e também o Lean Manufacturing também, que ajudou bastante na questão da otimização da sua produção, mas tudo isso, de certa forma, teve um impacto positivo na redução de custos da produção, né? Isso foi uma coisa que foi trabalhada, e no Brasil foi muito mais interessante, né? Com a vinda da Volkswagen, né? Na época do JFK, né? Foi uma coisa bem interessante. O JFK lutou muito para que a Volkswagen viesse para o Brasil e produzisse os automóveis, né? Isso foi feito, se for pensar, existiu uma negociação, né, da Volkswagen, que na época ela tinha até acho que não sei se era participação, mas ela tinha uma grande participação do governo, do próprio país da Alemanha,
Então teve uma negociação de Alemanha com o Brasil para que a Volkswagen viesse numa situação que ela tivesse custos significativos, custos reduzidos, né, em relação a taxas, impostos, né, algumas regalias que foram proporcionadas pelo nosso governo para que ela pudesse colocar sua fábrica em operação no Brasil, né, que pudesse, além de colocar a fábrica, os custos fossem muito mais reduzidos que na Alemanha. Isso trouxe um ganho estratégico muito forte para a Volkswagen, que fez com que ela viesse e produzisse os automóveis que foram produzidos na época do governo JFK. Então isso daí você já vê que existia uma negociação entre países, né? Como um cliente negocia com o seu fornecedor, né? Então teve uma negociação, né, do país, onde eles tiveram que verificar vários atributos, várias tratativas do que seria melhor para cada um, né? Para o Brasil, a necessidade de você ter uma indústria automotiva, de você ter a necessidade de você vender automóveis, né? Para você ter um maior crescimento da tua industrialização, né? Maior crescimento até de cidades, né? De você poder tirar o pessoal do campo e o pessoal ter a migração para cidades e aumentar o comércio, aumentar até o PIB, né, do país. E isso teve bastante. Então, todo esse contexto relacionado à fábrica vir para o Brasil e começar a produzir os automóveis, teve negociação, teve redução de custo, teve a necessidade de você ter um custo menor para produzir aqui e a necessidade do Brasil para que tivesse essa industrialização mais rápida possível. Então, aí você já começa a perceber que a negociação está em praticamente tudo, a redução de custos também está praticamente em tudo, se você tiver uma meta e você tiver um objetivo para que ele seja cumprido. E ao mesmo tempo que foi feita essas tratativas, como a Volkswagen, quando chegou ao Brasil, ela teve que se adaptar com vários tipos não de problemas, mas vários tipos de situações que eram inerentes ao país, né? Então, praticamente o automóvel que era fabricado na Alemanha, ele era bastante focado na situação da Alemanha, né? Com situações específicas do gosto do cliente da Alemanha, situações específicas relacionadas ao ambiente da Alemanha, né? Relacionado também à infraestrutura da Alemanha, como que as estradas se comportavam, como que as estradas eram preservadas, como que eram construídas, né? A própria temperatura, que era totalmente diferente. Então, tudo isso foi um contexto para trazer o automóvel e de certa forma, teve que existir uma tropicalização para que você adequasse o automóvel à realidade do país. Então, a realidade era totalmente outra, eram estradas que não eram tão boas como na Alemanha, a temperatura era totalmente diferente, né? A temperatura na Alemanha é uma temperatura que a gente chama um clima temperado, né? No Brasil é um clima tropical, então você tem todas essas nuances que você tem que adequar o carro de acordo com o país. Ou você fabrica um carro que ele não funciona. E nesse caso, quando você tem que adequar toda essa situação em relação à tropicalização e até mesmo a nacionalização de alguns itens, você tem que focar também na redução de custo. Então você não teria como você fazer o carro 100% com as peças e itens trazendo da Alemanha. Totalmente ficaria inviável isso, em relação a preço, em relação a prazo de entrega, em relação até a vários outros tipos de situações relativas à logística, na época, que era muito mais difícil. Então não teria como adequar dessa maneira, né? Tudo bem, no início teve que fazer dessa maneira, até porque não existia um parque industrial significativo no Brasil. Então teve que fazer de uma maneira bem clara e objetiva todo esse desenvolvimento, né, desse parque industrial para poder prover itens e peças para o fornecimento da fábrica. Isso trouxe até foi interessante porque conseguiram fazer
toda a parte relacionada à negociação, né, com os fornecedores aqui. Então, os fornecedores foram criados para realizar toda essa negociação, todo esse investimento, né, e teve redução de custo, é claro. Você tinha uma peça da Alemanha, onde a peça, no caso, na Alemanha acho que era um marco na época, vamos supor subjetivamente que o marco na Alemanha era 10 marcos, na época acho que era, se não me engano, na época acho que era cruzeiro, né? Então, um marco eram 10 cruzeiros, né? Então, existia uma discrepância muito grande em relação a valores de moeda, de câmbio, né? Então, você tinha o preço de uma peça que era importada e você teria que fazer esse preço, essa peça no Brasil com valores menores do que era importado, e significativamente, né? Até em função da diferença de câmbio, né? Então, teve todo um trabalho, né, do parque industrial da Volkswagen para você conseguir reduzir os custos em função do preço base que você tinha dos itens importados da Alemanha. Então foi um trabalho bastante não complexo, mas bastante grande, né? Um trabalho que gerou uma necessidade grande de estudo, de estratégias de negociação, né? De estratégias de produção, de como que seria entregue todo o produto, né? De fazer o parque industrial basicamente próximo à fábrica para que o custo fosse menor ainda. Então tudo isso naquela época já foi sendo desenvolvido isso. Já foi desenvolvido isso na necessidade de você ter o item com preços mais significativos e que trouxessem uma redução expressiva para a fábrica, né? E o legal disso tudo é que quando você começa a fazer, quando uma empresa vem para o Brasil, como aconteceu nessa época do JFK, e ela trouxe essa nova dinâmica de trabalho, as empresas que começam a prover os itens para essa empresa, que são empresas brasileiras, ou até mesmo empresas que são da Alemanha e eram fornecedores da Alemanha e vieram para cá para que também produzissem um custo mais baixo e a tendência à fábrica, começa a ter todo um desenvolvimento e uma nova tratativa de educação de redução de custo, né? Então começa a ter uma ideia de como fazer melhor pagando menos, né? Isso começa a criar, de certa forma, uma nova educação, né, no Brasil em função na parte industrial, em relação a como é que eu vou conseguir evitar desperdícios, né, conseguir reduzir meus custos e ainda atender meu cliente final. Vocês entendem isso? Então é uma coisa, começa a mudar uma cultura inteira, né? Uma cultura inteira de um país em relação à parte industrial, para que você foque em redução de custos. Relativamente, focando naquele mercado, ele já começou a pensar nisso. E isso vai ramificando para outros tipos de mercados também, né? Os fornecedores primeiro, os fornecedores dos fornecedores, os fornecedores dos fornecedores dos fornecedores e assim por diante. Então você vai criando uma amplitude de necessidades de redução de custos, de compras estratégicas, que começa a criar uma cultura diferente, né? A automotiva hoje, eu trabalhei muito tempo na automotiva, ela tem uma cultura que já ela já é muito antiga em relação a isso, né? Em relação a processos, em relação a melhorias de custos, em relação à performance. Eles já fazem uma medição também há muito tempo disso também, né? Porque já herdou isso de certa forma dos países de origem, né? E a gente adaptou de uma forma diferente também aqui no Brasil. Não tão diferente, mas que pudesse atender à atual realidade brasileira. Mas o que eu vejo, que estou falando para vocês, que isso já acontece há muito tempo, né? Com a grande empresa. Então, aquela grande empresa veio, ela teve que se adequar, ela teve que focar nas compras estratégias, ela teve que focar numa redução de custo. E naquela época, era uma grande empresa, ela estava é uma grande empresa ainda, e estava se estruturando, né? Então, imagine, não é uma coisa que não está no alcance de todos, entende? Uma pequena e média empresa consegue fazer isso, né? O processo existe, é basicamente processo e pessoas.
Se você tem um processo e você tem as pessoas certas, tem como realizar isso. Tem como você reduzir. Tem como você conseguir fazer uma compra estratégica. Então, esse tipo de trabalho que foi realizado por uma grande empresa que veio para o Brasil, já começou a iniciar todo esse processo de organização, de otimização dos seus custos para que você possa produzir com custo menor, com qualidade melhor e com velocidade. Então isso é muito importante. E eu estou passando toda essa história para vocês para mostrar como tudo tem um início, né? Tudo tem um início, tudo tem uma criação, né? Nada vem realmente cai do céu e realmente eles começaram a produzir e está todo mundo reduzindo o custo. Não, é uma criação, né? Como foi feito naquela época, na época da JFK, que teve um início e todo um desenvolvimento, isso também cabe para vocês também de pequena e média empresa. Você pode ter um desenvolvimento, você pode começar a iniciar um estudo na sua empresa para que você possa reduzir os custos e realizar compras estratégicas. Está no seu alcance. Você consegue realizar isso, você consegue, se conseguir focar nisso de uma forma que você consiga estabelecer metas e objetivos, você vai conseguir, não tem como você não conseguir, né? A gente viu o passado eles começaram e desenvolveram toda uma metodologia. Essa metodologia que é realizada agora nas grandes empresas, que foi herdada de certa forma da área automotiva, ela pode ser aplicada em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de segmento e qualquer tipo de tamanho de empresa. Então, o que eu gostaria de deixar bem claro é que essas necessidades, elas estão aí. Você só precisa agarrá-las e conseguir construir de uma maneira que ela traga uma lógica, que traga um resultado específico para vocês. Voltando de volta à história da automotiva, ela teve todo um crescimento desde o JFK, né? Teve uma época muito substancial, que foi em torno de 1990, 1985, onde começou a criar um pouco mais de estrutura essa questão de desenvolvimento de fornecedor, negociação, redução de custos. Ela começou a entrar no cerne, na estrutura da empresa, essa filosofia. Tanto é que na época que eu trabalhei em 1999 em algumas empresas, nas empresas automotivas, e eu posso dizer para vocês, era muito focado em redução de custo. O que eu ganhava em relação à peça importada, o que eu poderia fazer em relação a melhorias de custos, né? A gente teve até uma situação que eu acho super interessante, de uma situação que a gente estava num grupo, isso foi em isso foi 2003, a gente estava num grupo de desenvolvimento de um carro, né? De uma montadora, e a gente precisava reduzir os custos. A gente começou a verificar a necessidade de reduzir os parafusos, em vez de 5, 4 parafusos, para reduzir o custo, então você teria um parafuso a menos, e isso iria para uma redução de custo específica. A mudança, a gente tinha 4 pneus com aros, não lembro se era o aro 16, e o step também era um aro 16, a gente mudou para um aro 15, porque no caso o cliente só tinha necessidade de, caso furasse o pneu, ocorresse algum problema na roda, ele só fosse encaminhado até uma oficina credenciada para que pudesse realizar a manutenção. Então ele só precisaria se deslocar em poucos quilômetros até a próxima oficina ou a necessidade que pudesse ocorrer. Então isso já trouxe uma redução de custos bem expressiva, né? Se a gente for pensar, essa roda e pneu que eu modifiquei o tamanho, vamos supor que eu reduzi 20% ou 25% do custo, isso já vai impactar em tantos milhões de automóveis vendidos, né? Então é um valor bem expressivo, né? Se a gente pensar numa situação a longo prazo de venda ou no ano inteiro, né? As medidas também começaram a ser relacionadas, as referências usadas para você verificar a redução de custo, elas começaram a ser relacionadas ao ano anterior de base. O que aconteceu no anterior que eu posso melhorar nesse ano? Então, se eu tenho um preço maior do que o ano passado, eu estou perdendo, né? Se eu tenho um câmbio que tá me afetando, eu tenho que fazer uma maneira de não ter tanto problema em relação ao aumento do câmbio, diminuição do câmbio com alguma peça específica que você
possa importar ou não. Então, a nacionalização também entrou bastante forte nisso. Então, existem várias tratativas que foram feitas para que você reduzisse o custo do carro através de um estudo bem específico para estratégia, objetivos e metas. Estou falando tudo isso para você porque o cenário ele existe e ele é tratado dia a dia em vários tipos de empresas. E ele é tratado com bastante relevância, com bastante atenção em relação aos custos internos, porque isso vai impactar direto na tua sustentabilidade. Então, eu digo para vocês, é interessante trabalhar nisso, é interessante você buscar uma necessidade de você criar uma rotina, criar uma cultura para reduzir teus custos, para buscar a melhor compra, para que você tenha um rendimento melhor. Então, eu estou aqui para dizer isso para vocês, né? Te passando informação para que vocês cada vez possam comprar de uma maneira menor e reduzir seus custos de uma maneira efetiva. Então, a história dessa era hoje, né? Eu vou vir com mais histórias que eu acho interessante falar sobre a questão dessa história da redução de custos, da onde que veio, como é que ela é feita, né? Mas eu acho interessante dizer essa questão temporal do que ocorre, como surgiu e como é que está agora, né? Hoje, de certa forma, as grandes empresas, se for pensar, as grandes empresas, só 56% elas atuam com compras estratégicas de redução de custo. 56%. Isso é muito pouco. Se for pensar na estrutura todas dessas grandes empresas. E as pequenas e médias empresas, eu não tenho um número que eu possa passar para vocês, porque é muito pouco pequenas e médias empresas que realizam esse tipo de atividade. Então, esse vídeo aqui é para chamar vocês para a atenção para isso, para que possam conseguir reduzir seus custos de maneira efetiva e clara. E é isso, tá? Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição sempre para qualquer informação, ok? Um abraço a todos e reduza os seus custos.